E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio vai até as terras de Aline fazer novas ameaças. E os dois vão brigar feio. É quando o fazendeiro começa a passar mal. De início, Aline pensará que é fingimento de Antônio e ficará olhando o fazendeiro pedir ajuda. Aline se dará conta da gravidade da situação quando ver o fazendeiro cair no chão. Aline socorrerá seu inimigo e o vilão, minutos depois, acordará no hospital. É quando Antônio pergunta ao médico quem o levou ao hospital e fica sem jeito quando o médico diz: "Foi aquela moça que perdeu o marido, a Aline." Antônio retruca: "Ela deve estar rindo da minha situação essa hora. Essa viúva me paga." O médico passa alguns exames e em seguida avisa que o fazendeiro tem pouco tempo de vida e que ele precisa com urgência de um doador compatível. Antônio então fala: "Isso não é um problema para mim. Eu tenho 2 filhos fortes, que nem o pai deles." E é então que mais uma mentira será descoberta. Petra e Caio, ao tentarem ser doador, descobrem que não são compatíveis. Antônio ficará ainda mais debilitado com o impacto da notícia. O fazendeiro, triste, se dá conta que está chegando seu fim. Jurecê liga para Caio e pede ao rapaz que leve Aline para falar com ele. Jurecê, ao ver Aline, fala: "Aline, a vida de Antônio está em suas mãos. Agora cabe a você escolher se ele vive ou não. Procure pelo segredo escondido, Aline." Aline ficará confusa com as palavras do pajé e Caio, desconfiado, aconselha: "Aline, se o pajé diz que a vida do meu pai está em suas mãos, então é porque você quem é a doadora compatível. Faz esse teste de compatibilidade, Aline, e tira logo essa dúvida." Aline então fará o teste e o médico dirá que ela é 100% compatível com Antônio. A moça ficará tão desnorteada que sairá do hospital às pressas. Aline então colocará Jussara contra a parede e perguntará: "Ô mãe, por que você escondeu isso de mim? Eu já sei de tudo." É então que Jussara confessa: "Aline, minha filha, você perdoe sua mãe. Eu fiz isso pro seu bem, para proteger você, minha filha. Aquela família não ia deixar barato ao saberem que a empregada da casa engravidou do herdeiro dos La Selva. Antônio, na época, só pensava na sucessão. Fazia tudo o que o pai dele queria. Ele jamais iria assumir um filho de uma empregada. Então eu encontrei seu pai, minha filha, o que te criou. Eu saí daquela casa e me casei com ele, um homem de bem. E o seu pai sabia de tudo, e a gente guardou esse segredo pro seu bem. Eu te dei o pai, minha filha, o pai que você merece. Você sabe do que eu tô falando. Antônio não sabe amar, minha filha." Aline toma o maior susto da sua vida. "Meu Deus, não pode ser! Esse homem que tentou me matar várias vezes, e agora a vida dele tá nas minhas mãos, e para piorar, ele ainda é o meu pai." No outro dia, Antônio acorda ainda no hospital e descobre que a doação ocorreu perfeitamente. Antônio, intrigado, pergunta: "Como assim? A doação deu certo?" O médico então choca Antônio ao falar: "Quem fez a doação e salvou a sua vida foi a sua filha." Antônio retruca: "Que filha? Eu descobri que eu não tenho filhos de sangue. Fui enganado a vida toda. Vivi uma mentira." O médico rebate: "Senhor Antônio, quem fez a doação foi a sua filha, sim, a Aline, e foi um sucesso." A moça entra no quarto em seguida, chorando, e diz: "Eu fiz isso porque eu descobri tudo. O Senhor é meu pai." Antônio acaba se emocionando demais e os médicos dão calmantes a ele. E quando chega o dia da audiência das terras de Aline, Antônio chega, faz uma declaração para Aline na frente de todos e surpreende até a juíza.
Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Antônio e Aline estiverem discutindo sobre a nova audiência. Nervosa, Aline avisa: "Você fique esperto, viu, doutor Antônio? Eu vou recuperar as minhas terras nessa nova audiência e vou fazer você pagar por todas as suas maldades." Antônio começa a passar mal ao escutar aquilo. Ele fica sem ar e fecha os olhos de repente. Antônio acorda no hospital, ao lado de um médico, e pergunta: "Mas o que é isso? O que eu tô fazendo aqui?" O médico responderá: "Você precisa ficar calmo, senhor Antônio. Você passou mal e nós realizamos uma série de exames em você." Antônio fica ainda mais nervoso e pergunta quem o levou para o hospital. O médico então responde que foi uma moça chamada Aline, a que perdeu o marido. Antônio arregalará os olhos e sem jeito diz: "A viúva? Ela quem me socorreu?" Enquanto isso, do lado de fora, Aline conversa com um dos médicos e ele avisa: "Infelizmente, senhora Aline, a situação do senhor Antônio é bem complicada. Ele tem pouco tempo de vida e só um transplante salvaria ele. O problema é que o tipo dele é muito raro. Só um filho poderia ser compatível." Aline fica chocada. Já Antônio se revolta e pensa: "A audiência pelas minhas terras está chegando. Eu não posso ficar aqui nesse hospital. Eu tenho que sair e falar para o juiz que aquelas terras sempre foram minhas." Petra e Caio vão até o hospital e fazem exames para ver qual deles será o doador. Antônio, a cada instante que passa, tem uma piora na saúde. O médico aparece e avisa: "Senhor Antônio, acabei de pegar o resultado do teste que a Petra e o Caio fizeram. Infelizmente, eles não são compatíveis. Não podem fazer a doação para o senhor." Furioso, Antônio questiona: "Como assim eles não são meus filhos? O que você está dizendo, doutor? Que eu fui um trouxa a vida toda? E agora, para piorar, ainda vou bater as botas? É isso?" O médico responderá: "Eles continuam sendo seus filhos, seu Antônio. Você os criou. É o pai deles de coração, mas não de sangue. Mas, como eu havia dito, o seu tipo é raro. Agora é ter fé para que um doador apareça para te salvar. Mas tente ficar calmo. Se o senhor ficar desesperado, só vai piorar a situação." Enquanto isso, a convite de Jurecê, Caio leva Aline até a aldeia. O pajé faz uma oração em volta de Aline e diz: "A vida de Antônio La Selva está em suas mãos, Aline. É você quem decide se Antônio irá ou não sobreviver." Confusa, Aline não entende nada e pergunta: "Como assim, pajé? Como que sou eu que vou decidir isso?" Jurecê responde: "Converse com sua mãe, Aline. Agora é a hora de segredos serem revelados." Caio começa a ligar os pontos ao ouvir as palavras do pajé. Aline fica pasma com a revelação e mais tarde conversa com Caio. A moça fica impressionada e pergunta: "Ô Caio, o que o pajé quis dizer hoje? Eu confesso que ele deu um nó na minha cabeça. Eu realmente não sei o que ele quis dizer ao falar que a vida do Antônio está nas minhas mãos." Caio então responde: "Ô Aline, parece absurdo o que eu vou falar, mas eu acho que o que ele quis dizer é que você é o doador raro que meu pai precisa para salvar a vida dele. É isso." Aline então diz: "É impossível, Caio, porque o médico falou para mim que o tipo dele é raro e que só um filho poderia fazer a doação. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer esse teste e descobrir se eu sou compatível. Mesmo ele sendo do jeito que é, eu não desejo a morte de ninguém não, tá?" Mais tarde, com uma pulga atrás da orelha, Aline vai até o hospital
e encontra um dos médicos e avisa: eu vim aqui para fazer o teste e descobrir se eu sou compatível com o Antônio La Selva. Se for, eu quero fazer a doação. O médico leva Aline para coletar uma amostra e quando o resultado fica pronto, ele avisa: Dona Aline, a senhora é 100% compatível com o senhor Antônio La Selva. A senhora pode ser a doadora para salvar a vida dele. A gente pode começar os procedimentos ainda hoje. Aline fica em choque com tudo que descobre e pergunta: doutor, se esse tipo é raro como o senhor havia falado antes e eu sou compatível, é porque... O médico interrompe e avisa: vocês são pai e filha. Aline fica tonta e sai do hospital às pressas, sem fazer a doação, e resolve falar com Jussara para saber a verdade sobre o seu verdadeiro pai. Aline chega em casa e, desesperada, fala para Jussara: Ô mãe, por que você me escondeu uma coisa dessas? Jussara, desconfiada do que Aline tem para falar, responde: do que você tá falando, minha filha? Aline rebate: não adianta enrolar, dona Jussara. Eu descobri tudo. Aquele homem que tentou me matar várias vezes é o meu pai. Jussara se emociona e diz: Aline, ele não sabe que é teu pai. Eu fui empregada lá naquela casa e tive um namorico com o Antônio no passado. Acontece, minha filha, que eu engravidei. E quando eu pensei em falar, na época, a família dele descobriu que ele estava de namoro com a empregada da casa e me expulsaram da fazenda antes que eu tivesse a chance de falar da gravidez. E vou te contar, minha filha, foi melhor assim. Antônio era namorador, mas também muito ganancioso. Não fez nada, porque sempre quis ser o sucessor do pai dele. Então ele fazia tudo o que o pai queria. Eu tive medo do que poderia acontecer com você, minha filha. Aquela família é perigosa. Eles não iriam aceitar nunca na família a filha de uma empregada. Então, eu conheci o seu pai, um homem bom, honesto, que quis casar comigo e assumir nós duas. Eu te dei, Aline, o pai que você merece, minha filha. Um pai amoroso, bom, viu? Eu não me arrependo do que eu fiz, minha filha. Você sabe que eu tenho razão, você também é mãe. Aline fica em choque. A moça começa a passar mal, com susto, e fala: eu não posso acreditar que o Antônio La Selva é meu pai, o meu pior inimigo. É meu pai. Aline começa a chorar como jamais chorou. E Caio descobre que, na verdade, ele é filho de Gentil. Aline chora mais ainda e toma uma decisão. Eu vou fazer uma coisa que eu jamais imaginei que faria em toda a minha vida. Aline então sai e causará a maior reviravolta. Enquanto isso, no hospital, o médico avisa Petra e Caio que o estado de saúde de Antônio piorou muito nas últimas horas e que o fazendeiro insistiu para ver os filhos e se despedir. Petra fica desesperada e Caio tenta acalmar sua irmã. E os dois entram no quarto de Antônio. O fazendeiro, fraco, diz: meus filhos. Petra se aproxima ainda mais e diz: pai, eu tô aqui com o senhor, meu paizinho. Caio também chora. E Antônio continua forçando e fala: eu errei muito nessa vida, mas eu preciso que vocês me perdoem. Eu não posso partir dessa sem o perdão de vocês. Petra e Caio continuam chorando junto com Antônio e percebem que a piora dele foi grave. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, Aline aparece conversando com um dos médicos e avisa: eu aceito ser a doadora de Antônio La Selva. Eu vim para fazer a doação. O médico, aliviado, fala: ótimo, então já vamos começar o procedimento. Agora, dona Aline. A moça é encaminhada para a sala de cirurgia. Logo depois, Antônio fecha os olhos e também é levado. A cirurgia é um sucesso
E quando se recupera, Antônio conversa com o médico e pergunta: então quer dizer que apareceu um doador bem na última hora? Ele salvou a minha vida. Quem é esse doador? O médico responde: a doadora. Sim, foi uma mulher. Foi a senhora Aline Machado. Quando escuta aquilo, Antônio toma um dos maiores sustos da sua vida e arregala os olhos e questiona: Aline? Não pode ser. Foi ela quem fez a doação de repente? Aline entra no quarto e responde: fui eu mesma, doutor Antônio. Eu fiz isso porque eu descobri que, infelizmente, o senhor que tentou me matar tantas vezes é, na verdade, o meu pai. Antônio fica paralisado, nem consegue reagir. E Aline enxuga as lágrimas do rosto e conta para Antônio como ela descobriu a verdade. O fazendeiro fica tão comovido com a descoberta que não consegue dizer uma palavra sequer. E Aline sai do quarto, fecha a porta e uma lágrima escorre dos olhos de Antônio. Alguns dias se passam, até que o dia da audiência definitiva pelas terras de Aline chega. É quando Antônio aparece na audiência, já recuperado, e não demora muito, até que chegam todos na sala de audiência. Irene é chamada para depor e faz juramento de dizer apenas a verdade. Mas a ex-mulher de Antônio mantém a sua versão de que não enganou Aline e fez tudo legalmente. Mas todos os que estão presentes arregalam os olhos quando Antônio fica furioso. Irene continua mentindo, dizendo: não é justo que essas terras fiquem com Aline, sendo que eu comprei e paguei por tudo de forma honesta. Antônio interrompe a fala de Irene e todos ficam em choque com a atitude do fazendeiro. Aline não acredita no que escuta e Antônio vai até a frente e Caio, curioso, pensa: o que será que ele está aprontando? Pelo visto, coisa boa não deve ser. Irene também estranha e se questiona: o que será que deu na cabeça do Antônio? Por que ele se agitou desse jeito? Silvério também estranha e diz: doutor Antônio, tente se acalmar. Antônio interrompe o advogado e diz: pode deixar, Silvério, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. O fazendeiro então começa a falar: essas terras são minhas por direito. Elas eram do meu pai. Essas terras irão continuar na minha família, onde é o lugar delas. Elas vão ficar com a minha filha, Aline. A partir de hoje, não só essas terras, mas tudo que eu tenho também será dela. Antônio termina de falar e todos no local ficam sem acreditar no que acabaram de escutar. E Antônio continua: Aline, eu sei, minha filha, que para você essa notícia não foi boa, mas para mim foi. Meu coração se encheu de alegria, porque você é exatamente como eu, uma mulher forte, decidida, mas ao contrário de mim, você é boa, Aline. Irene percebe que perdeu tudo de vez e fala: eu não posso acreditar, a viúva é sua filha, Antônio. Antônio interrompe e manda Irene chamar Aline pelo nome. Aline começa a chorar de emoção, se aproxima de Antônio e fala: eu nem sei o que dizer. A juíza interrompe um momento e fala: bom, se o senhor Antônio decidiu abrir mão das terras e considerar a paternidade da filha, assim será feito. A juíza bate o martelo e decreta que as terras voltem para o nome de Aline. Todos, do lado da moça, começam a comemorar a vitória de Aline. E Aline fica ainda mais emocionada quando Antônio olha para ela e diz: Aline, eu devo minha vida a você, minha filha. Agora me digam aqui o que vocês acharam dessa revelação de Aline ser filha do Antônio La Selva. Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você também mais um vídeo surpreendente da novela Terra e Paixão. Clique para assistir e se inscreva no canal para receber os vídeos publicados depois da novela. Isso é tudo e até o próximo vídeo.